Bom dia, graça e paz a todos. Que Deus abençoe nossa manhã, que Deus abençoe a nossa quarta-feira. Estamos aqui juntos para mais uma conexão das 6, para juntos meditarmos na palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus continuará ministrando em nossos corações e falando poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Nosso texto base hoje está no livro de Tiago, no capítulo 1, e no verso 22, diz assim, sejam praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que é graciosamente familiarizado com a sua Bíblia será preservado das armadilhas em que muitos têm caído por desprezar descuidadamente a palavra de Deus em seus mandamentos santos. Um preceito das Escrituras é como um farol em cima de um banco de areia ou rocha. Ele tranquilamente instrui o sábio timoneiro a conduzir a embarcação em outra direção. Toda a costa da vida é guardada por essas luzes, e aquele que as observa poderá navegar com segurança. Mas ele lembra-se, e é uma coisa a Escritura dar um aviso, e a outra coisa para nós aceitá-los. O texto de Tiago que nós acabamos de ler vai nos trazer uma instrução poderosa, que muitos entendem que o objetivo da Bíblia é apenas para ser lido, marcar versículo, decorar algumas frases. Mas o que Tiago está nos instruindo é que nós não podemos apenas ser ouvintes que vão lá, escutam um sermão, marcam um texto, marcam uma frase, decoram um versículo, mas nós precisamos praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela corrige, a palavra de Deus, ela exorta, a palavra de Deus, ela direciona, a palavra de Deus, ela é luz. Luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é como esse farol que não nos permite encalhar, não nos permite trombar, que não nos permite se machucar. Se nós obedecermos a direção da palavra de Deus, se nós ouvirmos a direção da palavra de Deus e praticarmos ela, certamente nós seremos abençoados. Por isso o que Tiago está nos convidando é para deixarmos de ser apenas ouvintes, para deixarmos apenas de participarmos e ouvirmos um sermão apenas, mas praticarmos, colocarmos esse sermão em prática. Porque às vezes nós vamos aos cultos, vamos às igrejas, às vezes nós ouvimos uma pregação em YouTube, mas apenas ouvimos, mas esquecemos de colocar em prática, esquecemos de praticar sobre a nossa vida tudo aquilo que nós temos ouvido e recebido do Senhor. Então que nós não sejamos apenas essas pessoas que ouvem, que nós não sejamos apenas essas pessoas que escutam, mas que nós sejamos as pessoas que seja direcionada por essa palavra. O que Tiago está dizendo, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Ele está dizendo, parem, reflitam, permita que a palavra de Deus
seja a luz para o seu caminho, seja a lâmpada para os teus pés. O segredo não está em quanto eu vou à igreja. O segredo não está em quanto eu escuto pregações e sermões. O segredo está em quanto eu pratico a palavra de Deus. Enquanto eu coloco em prática os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus. Porque eu posso estar na igreja, eu posso até viver dentro da igreja, eu posso até ouvir pregações, eu posso até receber orações, mas se eu não me tornar um praticante, se eu não colocar em prática aquilo que eu recebo, os ensinamentos, as instruções, eu estou enganando a mim mesmo. E quantas pessoas estão dentro da igreja enganando a si mesmo? Quantas pessoas estão frequentando templos religiosos enganando a si mesmo? Quantas pessoas estão frequentando uma religião enganando a si mesmo? Porque só estão ali como ouvintes, só estão ali como telespectadores, só estão marcando, decorando, mas não estão praticando. Não estão permitindo com que a palavra as direcione, que a palavra as ilumine, que a palavra seja o timão que guia o seu barco. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, porque quando nós praticamos essa palavra, é como o pastor Anderson acabou de comentar, nós somos luz, nós iluminamos também o caminho de outras pessoas, direcionamos a vida de outra pessoa, assim como a palavra de Deus ela nos direciona. Mas se nós não permitirmos a palavra de Deus nos direcionar, nós lembramos daquele versículo, como pode um cego guiar outro cego? Se nós não praticamos a palavra, não vivemos o princípio da palavra, se nós não colocamos sobre a nossa vida a palavra de Deus como luz, como direção, como exortação, como correção, como ensinamento, nós não podemos instruir e direcionar outras vidas. Então que a palavra de Deus ela se torne essa luz, que a palavra de Deus ela se torne essa direção para a nossa vida. E que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes dessa palavra. Que nós sejamos aqueles que vão ouvir, mas que vão colocar em prática cada ensinamento, cada instrução, cada direção que a palavra de Deus tem para nós. Eu quero declarar isso nessa manhã. E eu quero orar por cada um de nós, para que essa palavra seja luz e seja direção para as nossas vidas. E que nós não possamos apenas vir em uma live de oração, em uma manhã como essa e ouvir, mas que nós possamos aplicar os nossos devocionais, aplicar as palavras que nós estamos lendo, os textos bíblicos sobre a nossa vida, para que nós possamos prosperar. É o que a palavra de Deus diz. Se nós meditarmos na palavra de dia e de noite, ela fará prosperar os nossos caminhos. Mas não apenas como ouvinte, mas como praticantes da palavra de Deus. Que nós sejamos esses praticantes. Que nós possamos colocar a palavra de Deus como direção para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nesta manhã eu quero apresentar a vida dos nossos irmãos. Eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, a vida de cada um. O Senhor é aquele que sonda, aquele que conhece os nossos corações, aquele que nos direciona. E eu quero pedir, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que a Sua palavra possa se tornar, Pai, luz para os nossos caminhos.
e lâmpada para os nossos pés. Que a sua palavra possa se tornar direção para a nossa vida, para a nossa alma, e que nós possamos viver, Senhor, esse propósito, viver este chamado, que nós possamos, Senhor, ser guiados e direcionados pela sua vontade, pelo seu querer. Nós rogamos, Espírito Santo, que a mão poderosa do Senhor venha sobre a nossa casa e a nossa família. Que a mão poderosa do Senhor venha sobre o nosso lar e que por intermédio da sua palavra nós possamos ser guardados. Como disse o salmista, a tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Que a sua palavra seja farol, que a sua palavra seja exortação, direção, cura, salvação para a nossa vida. E que nós possamos ser guiados, direcionados, iluminados por ela. Abençoe a casa, o lar, o trabalho. Abençoe a família, o dia de cada um de nós, nos direcionando pela sua palavra. Que os princípios da sua palavra possam estar sobre a nossa vida e que nós possamos colocar em prática. É o que nós declaramos e profetizamos na manhã desse dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Hoje, dia 13 de maio, nós continuamos com a nossa leitura bíblica e o texto bíblico de hoje está em 1 Crônicas, no capítulo 13 ao capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 13, 14, 15 e 16. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa, a sua família poderosamente. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até amanhã, se assim Deus nos permitir.